Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Estávamos aí algum tempo sem publicar, né, sem subir vídeos aí para o YouTube, né, devido àquela famosa, né, doença que estivemos acometidos aí, não vou falar o nome, gera alguns blocos aí no vídeo, mas estamos hoje bem recuperados e em condições de darmos continuidade à nossa série, né, as Epístolas de Paulo, continuando aí no livro de Romanos, capítulo 12. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. E hoje eu quero te pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, dizer que estamos de volta e vamos embora. Quero te dar uma outra boa notícia também, né? Estamos aí na Black November, né? A Black Friday. O nosso livro Apocalipse, ele está com 20% de desconto lá na Hotmart. Então você vai comprar ele, pode adquiri-lo por apenas R$20. Eu vou deixar o link aí do desconto para você clicar aí no primeiro link do comentário. Já vai direto para o seu desconto. Aí você vai adquirir por R$20 o livro. É um e-book, né? E você vai fazer uma leitura muito legal. Né? Eu tenho recebido assim feedbacks incríveis de pessoas que têm lido, têm gostado muito do livro. Eu fico muito feliz. Espero que você adquira também e goste do livro. Né? É uma bênção. Amém? Bom, mas vamos dar continuidade. Já abriu aí a sua Bíblia, capítulo 12 de Romanos, da carta, da Epístola aos Romanos. Esse capítulo 12, gente, do capítulo 12 até o capítulo 15, mais ou menos ali pelo versículo 13 do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar de transformação, que é tão importante para nós, né, cristãos. Essa transformação é uma maneira de efetivar, vamos dizer assim, a nossa conversão, né? Nós verdadeiramente podemos dizer que somos convertidos quando somos transformados, né? E transformados por essa palavra poderosa que nós estudamos tanto. Amém? Capítulo 12, versículo 1. Vou fazer a leitura toda dele e depois eu volto comentando rapidinho, a gente acaba, só para a gente marcar esse nosso retorno aí pós-quarentena. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis tais coisas altas, né? Perdão, vou ler o 16 de novo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal com o mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Esse é o capítulo 12. Né? Vamos comentar algumas coisas aqui. Como eu já falei, né? Do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, a gente tem transformação. Né? E nesse capítulo 1 aqui, a gente tem uma transformação por apresentar o nosso corpo, né? Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Aqui a gente, do versículo 1 ao 21, né, esse capítulo todo aqui, capítulo 12, né, a gente vai falar um pouquinho dessa prática, né? Essa transformação ao praticar a vida do corpo. O corpo que é a igreja também. Não só o nosso corpo físico literal, mas nós somos o corpo conhecido como a igreja, né? Como a gente vai detalhar bem aqui em alguns versículos. Tá? Tiago 1, dos versículos 2 ao 4, depois você faz a leitura lá, tem uma passagem interessante acerca desse capítulo 12 também, que a gente pode fazer uma conexãozinha ali. Versículos 2 e 3, né, pela renovação da mente, a transformação através daquilo que eu sempre falo, né, renovação da mente, não sede conformados com este mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, não tomem a forma desse mundo. Né, a interpretação aqui é um pouquinho diferente, né, não sedes conformados com este mundo. Né, não se conforme com as práticas mundanas, mas Paulo está advertindo aqui principalmente o seguinte: não tomem a forma do mundo. Tá? Ele não está falando só aqui em relação às práticas mundanas. Você quer ver? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que vai falar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha que interessante. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados de glória em glória, né, como pelo Espírito do Senhor. Do versículo 4 ao 8, ele fala sobre o exercitar dos dons, né? Porque assim como, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, nem todos os membros têm a mesma função. Né? Assim nós, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. A profecia só vai até onde o Espírito manda. A gente não precisa completar. Você que tem o dom da profecia, não complete nada com o seu coração. Vá até onde o Espírito te direcionou aí. Né? Esse é um dos maiores problemas da igreja hoje. Esse versículo 7 é um versículo dedicado aos diáconos, né? Ao serviço dos diáconos. Olha lá. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Né? E o serviço dos diáconos, das diaconisas nas igrejas locais. Né? Você pode ver isso lá também no capítulo 16, versículo 1, vai falar isso. 1 Timóteo 3, versículos 8 ao 13 e Filipenses capítulo 1, versículo 1, tá? Dá uma olhadinha lá com carinho sobre isso aí também. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, a fim de suprir, né, os necessitados da igreja, faça-o com liberalidade. E o que preside, aqui esse preside é aquele que lidera, né? Lidere com cuidado. Né? E por último, aqui no versículo 8, o que exercita misericórdia, né, que seja com alegria. A misericórdia
né, que no caso o exercício só se dá através da transformação que ocorre em nós, através da ação do Espírito Santo. Amém? Versículo 9. A partir desse versículo 9 aqui, a gente vai ver o viver, né, uma vida com as virtudes mais elevadas. Né? Viver uma vida com as virtudes mais elevadas, é uma vida de igreja, de corpo. Amém? Do 9 ao 21. Alguns destaques aqui. Versículo 11, quando ele fala assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado, né? Sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Não seja vagaroso no cuidado, não fique olhando a necessidade, né? O cuidado da liderança, o cuidado das pessoas que estão à sua volta e fica pensando para fazer. Faça, nem aquilo que é possível. Muitas das vezes a gente quer transferir para as pessoas, para os líderes, aquilo que está ao nosso alcance fazer. Né? E a gente tem que ver e filtrar o que eu posso fazer. Né? Então, um corpo apresentado, né, uma alma transformada e um espírito inflamado. Um corpo apresentado, uma alma inflamada, uma alma transformada, perdão, e o espírito inflamado são coisas essenciais, são indispensáveis para a nossa transformação em corpo, em igreja. Tá? Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Esse comunicar aqui tem de comunhão, é a mesma coisa, tem de comunhão com os santos nas suas necessidades. Tá? E para que os santos, né, os líderes, possam de fato viver para a obra. Eu não entendo, não vamos entrar em questões doutrinárias aqui, mas um pastor de uma igreja, por exemplo, de 200 membros, 300 membros, será que esse pastor efetivamente consegue cuidar dessas pessoas, dessas famílias, com 1, 2 horas de dedicação, às vezes semanal? Porque a gente sabe de realidade de pastores que trabalham um mês inteiro, mal conseguem preparar os seus sermões. E aí a pergunta que fica, será que esses pastores realmente conseguem cuidar dessas famílias com a necessidade que essas famílias têm de serem cuidadas? Então é importante, né, que os líderes vivam da obra. Literalmente falando. Por quê? Porque é o exercício que despende muita dedicação. Eu não imagino trabalhando como eu trabalho hoje, cuidando de muitas famílias. Né? Eu tenho que dedicar todo o tempo que eu tenho para cuidar da minha família. Imagina um pastor aí de uma igreja, né, como a nossa aqui em Vila Isabel, quase 500 membros, por volta de 500 membros. Imagina como um pastor Márcio conseguiria cuidar dessas pessoas se ele tivesse, além do trabalho dele, que é árduo demais na igreja, outro trabalho paralelo. Então precisamos refletir, né, acerca dessas coisas. Né? Muitas igrejas aí, muitos pastores são julgados como até, entre aspas, vagabundos, porque não trabalham. Meu Deus, que pensamento ridículo, né? Um pensamento absurdo até. Bom, mas vamos, como eu falei, não vamos entrar aqui em doutrina, vamos continuar. Quando ele fala assim, ó, comunicar com os santos, como eu já falei, tem de comunhão, né, com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Né? A partir desse momento que a gente tem essa comunhão, né, essa comunicação com os santos, o corpo de Cristo vai se infundindo em nós, vai entrando. É isso que faz com que nós nos tornemos cada vez mais o corpo. Amém? Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como tem crente que amaldiçoa, né? Mas, irmãos, percebam, nós temos a bênção. Romanos 5, versículo 10. Se você voltar lá um pouquinho, né, olha lá, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados quando éramos inimigos. Só para te lembrar.
Amém? E a gente abençoa, não amaldiçoa. Abençoar os nossos amigos é fácil, abençoar os nossos inimigos é difícil. Mas não esqueça, você foi reconciliado sendo inimigo. Versículo 15: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Né? Somente com a vida transformada a gente pode entender e ter capacidade de praticar esse versículo aqui com equilíbrio. Né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. De maneira medida, ponderada. Né? Não é a pessoa chegou com um problema, você começa a chorar e aí você desespera mais ainda a pessoa. Não é isso. Né? E assim como a pessoa chega com uma situação alegre, você não, é medida ponderada aqui, com equilíbrio. E somente com a nossa vida transformada a gente pode ter, através do Espírito infundido em nós, habitando em nós, esse equilíbrio, esse discernimento. Amém? Continuando. Sede unânimes entre vós, né? Isso aqui é o seguinte, tem o mesmo pensamento, não tenho duas palavras. Por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho da doutrina da igreja que a gente participa. Qual é a posição dos nossos pastores acerca de uma série de coisas. Quando a gente consegue entender isso, a gente não fica uma igreja de duas palavras, duas linguagens, né? Ah, o posicionamento acerca do divórcio é esse. Aí vem outra pessoa e fala outro posicionamento, que não está nem na Bíblia. E aí você começa a ter um problema sério aqui. Por isso que Paulo está advertindo, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não busque autopromoção, não se autopromova, não diga você que você é inteligente, que você é bom, que você é estudioso. Não faça isso, amém? Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurais coisas honestas perante todos os homens, né? Diante de Deus dos homens. Diante de Deus dos homens nós estamos ali sendo observados o tempo todo. Né? Então, mediante isso, seja reto, seja honesto. Não só dentro da igreja, mas em toda a sua prática. Né? Seja a prática dentro da igreja, seja a sua prática diária, seja o seu trabalho. Você não é crente só na igreja. Amém? Você não é crente só no convívio cristão. Versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo está falando é esse aqui, irmão. No que depender de você, zero problema. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de sermos crentes, né, esquentadinhos. Irmão, no que depender de vós, tende paz com todos. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dê terreno para o Senhor agir ao seu favor. É Ele que vai fazer aquilo que Ele quiser. Ainda que Ele não queira se vingar, amém. É Ele que governa a nossa vida. Né? Às vezes a gente acha assim, não, vou deixar na mão de Deus. A gente pega esse versículo e fala assim, né? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mas e se eu não quiser efetuar a vingança? Qual é o seu comportamento? Entrega para Ele. E a partir do momento que você bota a mão, ele sai. Se você quer fazer sua autodefesa, não é mais papel de Deus te defender. Uma vez que você já se defendeu, amém? E versículos 20 e 21, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Como é difícil, né, praticar isso, né, irmãos? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então tá aí, capítulo 12, perdão, para a gente voltar ativa. Né? Na próxima aula eu vou falar dos 2 capítulos, porque o capítulo 13 é pequenininho, ele é até o versículo 14 só. Então a gente vai falar do capítulo 13 e 14 no próximo vídeo aí. Né? Eu vou ver se eu gravo amanhã mais um, para a gente começar a botar essas aulas em dia. Amém? Vamos fechar Romanos aí. E que bom, glória a Deus, né, que conseguimos aí voltar e vamos com tudo agora, né, rumo ao término de Romanos e já iniciando
as cartas aos Coríntios. Amém? Um grande beijo. Eu quero te pedir, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. E não deixe de aproveitar a promoção lá do Apocalipse, né? Adquira lá o e-book, você vai gostar muito, né? O link está aí o primeiro link da descrição do vídeo. Amém? É só clicar e vai ser direcionado direto para a página com um desconto especial aí do Black November da Hotmart. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.